O que foi a cabeleira para Sansão foi Atanásio para a igreja. Gregório Nazianzeno. Pessoal, como vocês já tiveram aí o spoiler do grande São Gregório de Nazianzeno, que tem vídeo no canal, eu vou colocar aqui em algum lugar. Hoje nós falaremos de um homem extraordinário, ao qual é impossível você não conhecer nada do que ele trouxe para a igreja, das contribuições que ele trouxe para a igreja. Hoje nós vamos falar sobre Santo Atanásio de Alexandria, o homem que defendeu o verbo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Raniel Campos, bem-vindos mais uma vez no meu canal, bem-vindos ao Teologia e Tradução. Eu peço desde já, deixa um like, deixa um comentário, manda para um amigo. Esse aqui é um personagem que você vai se apaixonar. Ele tem uma história um pouco longa, eu vou tentar dividir esse vídeo aqui para ele ficar bem dinâmico. Eu vou colocar capítulos nele porque você precisa entender um pouco a história dele, porque não dá para falar de Santo Atanásio sem falar sobre uma heresia, sem falar sobre um herege, sem falar de Ário. E hoje, para a gente poder entender a história dele, a gente precisa entender o contexto qual ele viveu. Para vocês entenderem a importância disso, eu vou citar aqui uma frase que é a seguinte: quem estava com Atanásio estava com o Verbo Eterno, e quem maldizia o Verbo Eterno, maldizia Atanásio. Comenta Dom Guéranger, o admirável autor eclesiástico do século XIX. Essa frase ela vai explicar muito bem a importância de Santo Atanásio na história da igreja, porque vale a pena a gente lembrar que no começo da igreja, no começo com a perseguição, no momento que o cristianismo começa a se consolidar também, várias doutrinas começam a surgir e, consequentemente, várias heresias frutos do trabalho da igreja de estabelecer essa ortodoxia também começam a surgir. E esse é o momento onde nasce Santo Atanásio. Ele nasce em 296, pouca informação se tem sobre a sua infância, sobre a sua adolescência. O que se sabe é que ele já adolescente, ele chama a atenção do bispo de Alexandria, e o bispo de Alexandria o toma como um discípulo, como seu secretário, e vai acompanhá-lo por toda a sua vida. Não à toa que lá no futuro nós vamos descobrir que Santo Atanásio esteve no concílio de Nicéia, junto com o seu patriarca, né, de Alexandria. Mas a gente vai ter que voltar um pouquinho lá no século II, quando Melécio de Lícopes ele vai entrar numa discussão com São Pedro de Alexandria sobre um tema muito importante, que era, existia perseguição naquele momento, e a gente sempre conta com muita alegria dos cristãos que entregavam a sua vida por amor ao evangelho. Mas acontecia muitas vezes de outros cristãos que naquele momento de tensão negavam a sua fé, e eles acendiam incenso aos ídolos, aos deuses pagãos. E a partir daí começou a haver um movimento na igreja de receber essas pessoas ou não recebê-los. Melécio vai dizer que essa igreja não deveria receber nenhuma das pessoas que em algum momento negaram a sua fé. Enquanto São Pedro de Alexandria vai dizer que não. Essas pessoas, ainda que tivessem fraquejado, deveriam ser recebidas de volta na igreja e ser trazidas de volta à fé, recobrarem a sua fé, e aí sim permanecerem fiéis até a morte, independente de como ela viesse. Nesse caso, São Pedro de Alexandria, ele recebe o favor da maioria dos outros bispos e líderes também. Então a ideia de receber aqueles que haviam apostatado, ela se torna uma ideia vigente na igreja. Então a igreja começa a receber essas pessoas. Porém, há uma grande oposição dessas pessoas, né, que vai começar com Melécio, mas vai se tornar um grupo, né, e vai se chamar os Melecianos. É um pouco esquisito, né? Falar de Melecianos aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu tô, mas vale reforçar que o Melécio era bispo, tá? De Licópolis, enquanto São Pedro ele era o líder geral, né? E é nesse cenário que vai surgir Ário. Ário ele é natural da Líbia e ele vai ser ordenado pelo próprio sucessor de São Pedro de Alexandria. E o que vai acontecer? A gente precisa falar um pouco sobre Ário. A gente precisa falar um pouco sobre a importância que ele teve, até mesmo
para que a igreja trouxesse a ortodoxia, porque vale ressaltar que ao longo da história da igreja as heresias vão servir para reforçar o pensamento ortodoxo da igreja. Ele era um homem muito persuasivo, muito habilidoso. Eu vou fazer uma citação aqui que vai descrever um pouco a pessoa de Ario, porque hoje é muito fácil a gente falar, 1700 anos depois, olhar para a figura de Ario e tratá-lo como se fosse um completo idiota, mas muito pelo contrário. Deixa até essa descrição aqui para vocês. Jamais, talvez, nenhum chefe de heresia possui em mais alto grau que Ario as qualidades próprias para esse maldito e funesto papel. Instruído nas letras e na filosofia dos gregos, dotado de uma rara fineza de dialética e de linguagem, ele conseguia dar ao erro o aspecto e o atrativo da verdade. Seu exterior ajudava a sedução, seu orgulho se disfarçava sobre uma simples vestimenta, sob um olhar modesto, recolhido, mortificado, que lhe dava um falso ar de santidade, e ao qual ele sabia aliar um trato gracioso e um tom doce e insinuante. Ou seja, para você poder entender um pouco quem era Ario, por que a disputa entre ele e Santo Atanásio vai ser tão forte. Porque nós estamos falando de um formulador de doutrina qualquer. Nós estamos falando sobre um herege muito refinado e muito capacitado para trazer pessoas para o seu lado. E justamente a heresia que vai vir com o seu nome é a heresia do arianismo, a causa ariana que começa a surgir na sua época. A doutrina ariana, ela é muito longa e valeria um vídeo inteiro sobre isso. Eu peço até que, se você quiser, se for interessante a gente fazer uma série aí de heresias da igreja ao longo dos séculos, comenta aqui embaixo, a tua sugestão vai ser muito importante para mim, mas eu vou deixar aqui só uma frase para explicar um pouco a seriedade da doutrina de Ario, por que ela tem que ser tão atacada e tão expulsa da igreja. Ele vai afirmar o seguinte, que ainda o filho era diferente do pai em substância, ou seja, ele consequentemente estava inferiorizando a pessoa do filho e tirando a sua divindade e a sua consubstancialidade com o pai. Então é algo muito sério e a gente pode tratar isso num outro momento, num outro vídeo. Ario, ele vai ganhar força com Eusébio de Nicomédia, que de fato era um comédia, por defender esse cara. Ele vai defender com unhas dentes a doutrina de Ario, e o Eusébio de Cesareia que vai dar asilo para Ario quando ele vai ser expulso, exilado, quando ele vai ser derrotado, E até por isso, por alguns nomes começaram a dar atenção para Ario, que a sua doutrina ela fica tão forte. Todo esse tumulto ele começou a incomodar ainda mais o imperador. Ele via que a igreja estava entrando em grandes dores de cabeça, e vale lembrar, nesse meio tempo, onde é que estava Santo Atanásio? Ele estava servindo ao patriarca, ele estava servindo lá ao líder de Alexandria, já ciente do que estava acontecendo, já se preparando para o que viria a acontecer. É por isso que a gente não pode contar a história de Santo Atanásio sem contar o contexto ao qual ele vivia e o drama que ele vivia. Então, Constantino, vendo toda a confusão, ele decide enviar o mais respeitado, o mais venerável dos prelados, que vai ser justamente o Ósio de Córdoba. Ele vai até lá para tentar resolver essa situação. E óbvio, ele ouvindo dos dois lados, ele dá razão a Santo Atanásio, ele dá razão à ortodoxia. Não à toa o Ósio de Córdoba, quando ele vê aquela situação, ele acusa Ario de agir de má fé e induzir as pessoas ao erro. E aí, devido a essa realidade, ele orienta a Constantino que convocasse o primeiro, o Concílio de Nicéia de 325, um dos concílios mais importantes da história da igreja. É importante a gente lembrar, pessoal, que a gente está falando de um concílio, de uma reunião de lideranças que definiriam a ortodoxia, definiriam a nossa fé, iriam institucionalizar conceitos e crenças que hoje nós temos como algo indiscutível. Ou seja, naquele momento existia uma chance real de que o arianismo, uma crença que negasse a divindade do Filho, de Jesus, se tornasse a ortodoxia da igreja. Olha a seriedade disso, olha a responsabilidade que Santo Atanásio tinha nas suas costas de defender a ortodoxia diante dessa situação. Então, levem muito a sério no que estava acontecendo em Nicéia em 325. E, com esse convite, de fato, os bispos, os líderes são convocados, e Santo Atanásio, então, ele vai acompanhar o bispo de Alexandria para defender a ortodoxia nesse grande concílio. E, falando agora um pouco mais sobre Santo Atanásio, eu quero também dedicar um pouco de tempo à pessoa dele, como é que ele era, como é que ele se parecia, assim como eu falei de Ario, eu quero falar dele também. Atanásio era uma dessas raras personalidades que deriva incomparavelmente mais de seus próprios dons naturais de intelecto do que do fortuito da descendência ou dos que o rodeiam. Sua carreira quase personifica uma crise na história da cristandade, e pode-se dizer
dele que mais deu forma aos acontecimentos em que tomou parte do que foi moldado por eles. E uma outra descrição vai dizer também que de estatura abaixo da média, né? Ou seja, ele era baixinho. Os seus biógrafos vão dizer que ele era magro, mas forte e enérgico. Tinha uma inteligência aguda, rápida intuição, era bondoso, acolhedor, afável, agradável na conversação, mais alerta e afiado no debate. Então, Ário, esse personagem muito capacitado, vai encontrar com Santo Atanásio em Niceia. E agora a gente vai entender o que vai acontecer lá. Lá, brilhou a paixão de um pequeno grande homem, secretário de Santo Alexandre. Se fez notar pelo fogo de suas palavras e eloquência e amor à ortodoxia. Esse era Atanásio. Ou seja, aquele personagem que vai inicialmente como um secretário do patriarca, ele começa a se tornar um personagem ainda mais proeminente naquilo tudo. E vale lembrar que ele ainda nem havia sido ordenado. Ou seja, ele de fato estava numa posição de tutela, ser tutelado pelo patriarca de Alexandria, e aí ele se posiciona de tal maneira que encanta as pessoas que estão ali e defende a ortodoxia com muita paixão. E as pessoas conseguem ver naquele homem que ele é muito diferente dos demais. Claro, né, como a história vai contar, o Concílio de Niceia ele vai expulsar o arianismo da igreja, ele vai tornar uma heresia. Muitos daqueles líderes arianos, eles têm que assinar o documento concordando com o seu erro. Muitos nem ficam e vão embora. A questão é que Santo Atanásio é um dos personagens principais quando o assunto é a defesa da pessoa de Cristo, da divindade de Cristo. Não à toa que vai surgir aí o escudo de Atanásio também, para falar um pouco sobre isso, porque esse conceito vai ser estendido até mesmo à Trindade, mas aí já é para um outro dia. A questão é, Atanásio, sem nem sequer ser ordenado, ele é fundamental para a vitória da ortodoxia. E apenas 5 meses depois, no leito de morte de Santo Alexandre, ele é nomeado o novo líder, o novo patriarca de Alexandria com apenas 30 anos. Agora, você acha que houve paz? Você acha que simplesmente ficou tranquilo? Não. Santo Atanásio, ele viveu um ministério muito conturbado. Pra você ter uma ideia, os arianos e os melecianos, eles continuavam lá rondando a igreja, não só na região onde ele estava, mas também por toda a cristandade. O debate, ele acabou, assim, no concílio, porém ainda haviam discussões, né? Nem todo mundo aceitava o que era dito ali, ainda que aquilo fosse determinado como ortodoxia. Tamanha era a força que os arianos ainda tinham, que em toda a sua história, em toda a sua jornada eclesiástica, Santo Atanásio vai ser exilado 5 vezes em toda a sua história. Para você ter uma ideia do quão conturbado e quantas pessoas odiavam Atanásio naquele ministério e naquilo que ele fazia. E a razão desses exílios vai acontecer justamente porque a mãe de Constantino ela morre, e a partir daí a sua irmã, Constância, começa a influenciar muito a Constantino. Não à toa que ela era adepta do arianismo, e ela traz de volta, ela libera do exílio os 2 Eusébios, que aí sim vão fazer um inferno astral, e aí vão convocar Santo Atanásio para depor diante de um tribunal para poder responder pelos seus erros, né? Então, eles convocam um novo concílio para tentar pegar Santo Atanásio na curva, mas isso não vai acontecer. Nesse concílio que vai acontecer em Tito, Atanásio é chamado, ele é intimado, ele vai junto com seus padres, junto com seus amigos, irmãos em Cristo que vão lá estar com ele também. E a oposição, os arianos, levam uma mulher que acusa Santo Atanásio de ter abusado dela. Olha que coisa séria. Então, eles vão o tempo todo tentar tirar a moral. E esse é só um dos muitos exemplos que eles vão tentar fazer o tempo todo nos concílios. Naquele caso, Santo Atanásio não fala nada e a mulher vai e acusa ele. Porém, um dos seus padres se levanta e fala assim: como você pode estar me acusando? E ela vai e aponta: sim, eu estou te acusando. E aí todo mundo consegue ver que é uma farsa, porque ela não tinha visto ainda Santo Atanásio, ela não havia reconhecido ele ainda. Então ela acabou caindo no conto aí de quem não era Santo Atanásio. Então ele é defendido dessa maneira. Porém, eles não param por aí. Eles vão tentar, até que finalmente eles conseguem exilar Santo Atanásio. E aí vai ser a primeira das 5 vezes que vai ocorrer esse processo de exílio. O primeiro exílio é em Treveres, que por 5 anos e meio ele fica por lá. Ele volta em 377 com a morte de Constantino, e aí o seu filho o chama de volta. Nesse meio tempo do exílio e a volta dele também, vale reforçar
que o Ario, né, o seu opositor, ele morre com as suas entranhas nas mãos. Ele não se sabe exatamente o que matou ele, do que ele morreu de alguma doença, alguma coisa assim, mas justamente durante um comício, durante um momento que ele estava vendendo o seu triunfo, ele é acometido de alguma coisa e ele tem uma morte bem ruim, e aí se encerra a vida do Ario, né? Morre o herege, mas a heresia permanece. Em 340, eles conseguem mais uma vez expulsar ele de Alexandria, e aí ele foge para Roma e ele é recebido lá por 3 anos, onde ele começa a escrever também muitos materiais contra o arianismo. E aí em 343 ele vai ser exilado para Gália, e aí na década entre 356 a 356 vai ser o período de ouro para Atanásio, porque ele vai conseguir se dedicar inteiramente ao ministério episcopal, instruindo o clero e o povo, dedicando-se aos necessitados e favorecendo a vida monástica, sobretudo fortalecendo a fé das pessoas que estavam ao redor dele, né, de toda a comunidade. Em 356, em Milão, eles conseguem mais uma vez o exílio de Santo Atanásio, e aí ele vai para o deserto, ele vai para o Egito, e ele fica lá 6 anos convivendo com monges e se dedicando aos seus escritos. Só em 362 que finalmente Atanásio pode voltar para Alexandria. Porém, sim, gente, aconteceu de novo. Joviano morre no ano seguinte e ele é exilado de novo. E aí conta que ele vai ter que chegar, tem que ficar 4 meses no túmulo do seu pai para ele poder ter um lugar para ele poder ficar, porque ele estava sendo perseguido, atacado pelas pessoas, né? Então, olha como é que os anos da liderança de Atanásio são conturbados, o tempo todo sendo perseguido. Porém, o povo de Alexandria, eles clamam pela volta de Atanásio, e aí sim, finalmente eles conseguem que ele volte para Alexandria, dessa vez podendo ficar até o resto de sua vida. Não à toa que a descrição que vai se falar dele é: assim, depois de uma vida tão tumultuada e de tantos perigos, Santo Atanásio, como ressalta o breviário romano, morreu em paz em seu leito, no dia 18 de janeiro de 373. Havia governado com intervalos durante 46 anos a igreja de Alexandria. Ou seja, pessoal, olha que vida louca, olha quantos exílios, olha quanta confusão, quanta briga, quanta defesa da fé, quanta dedicação que Santo Atanásio teve para a igreja. Então, temos muito a agradecer esse grande homem de Deus, e temos sempre que celebrar a sua vida e lembrar a importância desses homens para a igreja, a importância da igreja para nós. Então, que Santo Atanásio seja um exemplo para você, seja um exemplo para mim. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, um comentário, compartilha, manda para um amigo. Ajuda a gente, vai ser muito importante a tua colaboração. E fiquem com Deus. Contemplare et mirare, eius exit urine.